Olá, nós somos do nono ano da MF Leonor Mendes Barros e estamos trabalhando no nosso trabalho colaborativo autoral, em cima do tema desigualdade social na pandemia. O que é desigualdade? Desigualdade social representa a diferença no padrão de vida e nas condições de acesso a direitos, bens e serviços entre integrantes de uma sociedade. As desigualdades sociais podem se manifestar de diferentes formas, no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. Por isso, é comum também a utilização do termo no plural, desigualdades sociais. Causas deste problema. O fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica gerada pela concentração de renda. A concentração de renda gera um desequilíbrio no modo de vida dos grupos que compõem a sociedade. Assim, em uma mesma sociedade, alguns grupos possuem total acesso aos seus direitos e a uma vida digna, enquanto outros são excluídos. Uma grande parcela da população tende gradativamente à miséria, à ausência de condições materiais que garantam a sua própria existência. Também podemos citar má distribuição de renda, má administração dos recursos públicos, falta de investimentos em políticas sociais, corrupção e desemprego. Consequência da desigualdade. A desigualdade social tem como efeitos uma série de outras desigualdades, como a desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade regional, entre outras. Como a consequência da desigualdade social, surgem vários problemas sociais que afetam a sociedade como favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência. E assim chegamos no assunto principal deste vídeo, a questão da desigualdade social na pandemia. O Brasil está entre os países mais afetados pela pandemia da Covid-19. Infelizmente, a pandemia atingiu mais aqueles que já eram vulneráveis. Os efeitos da Covid-19 no aumento das desigualdades existentes foram já documentados, por exemplo, com aqueles em empregos não especializados, menor acesso à tecnologia e quem tradicionalmente suportam o maior peso do trabalho doméstico, experimentando as maiores perdas. A fome sempre foi um problema grave no Brasil, mas com a pandemia a situação piorou muito. Durante o segundo ano de crise, 2021, 116,8 milhões de pessoas passaram a viver em insegurança alimentar, sendo que 43,3 milhões não tiveram acesso aos alimentos em quantidade suficiente, insegurança alimentar moderada, e 19 milhões passaram fome. 1 em cada 10 jovens entre 11 e 19 anos abandonou os estudos na pandemia. O percentual de jovens que deixou a escola representa cerca de 2 milhões em todo o país. O principal motivo para terem deixado de estudar, apontado por 48% deles, foi a necessidade de trabalhar. A renda caiu para 1/3, 34% da população brasileira durante a pandemia de Covid-19. E isso ocorreu porque mais de 40% dos brasileiros tiveram a carreira prejudicada pela pandemia. Além do mais, a doença causada pelo coronavírus também no Brasil matou mais as pessoas pobres. Quanto mais desfavorável era a situação do paciente, mais chances ele tinha de falecer. A pandemia só agravou problemas que já existiam, deixou à mostra todos os desafios que vários brasileiros viviam antes da pandemia e que, infelizmente, teve uma piora com essa doença. Trouxe problemas que podem perdurar por anos, caso alguma medida urgente não ser tomada para reverter essa circunstância. É nítido que o governo brasileiro não estava nem um pouco preparado para enfrentar esse tipo de situação, e isso explica todas as consequências.